Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso Farol Nacional e hoje dando seguimento ao estudo, às recomendações, às prescrições, tudo que você deve saber sobre o uso da cannabis medicinal. E eu falo aqui com o Renan Justino, que é o presidente da Alicam, mais uma vez, que vem ao nosso Farol Nacional. Renan, muitíssimo bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Um abraço. Roberto, eu que agradeço mais uma semana aqui, podendo compartilhar informação com as pessoas, podendo trazer informação de qualidade para quem realmente precisa. Muito obrigado pelo espaço. Bacana. Olha, no último podcast que nós fizemos, nós falamos muito sobre as recomendações médicas da cannabis. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso hoje, mas a questão que me interessa no início desse bate-papo é falar um pouco mais dos profissionais que recomendam a cannabis. Você chegou a falar que há muita desinformação, mas a Alicam tem um grupo de profissionais que se coloca, de prontidão para prestar esses esclarecimentos, inclusive por telemedicina, que é algo bastante moderno, recente, né? E isso é muito bom. Uhum. Como a gente falou muito sobre preconceito, você acredita que essa prescrição médica feita por telemedicina, ela tem eficiência, ela tem eficácia, Renan? É uma boa pergunta, viu, Roberto? Porque eu vou invocar uma resposta que eu te dei no último quadro ali, que é depende. Ela tem e não tem. Eu diria para você que não é a telemedicina, não é o meio, é o profissional. Tá. Porque eu poderia levar quem está nos ouvindo a pensar da mesma forma. Quando a gente vai numa consulta presencial e a gente senta na frente de um médico, essa consulta ela tem eficácia? Depende do profissional. Também. Depende de como o profissional enxerga o paciente, como ele enxerga a missão dele enquanto médico, como ele enxerga essa relação de levar a pessoa a ter mais qualidade de vida. É fácil, se não nós mesmos, a gente pode olhar para alguém que está do nosso lado, que já passou por uma experiência de sentar na frente de um médico e ter uma consulta de menos de 5 minutos. Sim. Aí, papum, vai lá, tá aqui a receita. Da mesma forma, você tem alguém que já passou por um médico e ficou encantado, porque sentou, às vezes nem é questão de tempo, às vezes a consulta foi rápida, 15, 20 minutos, mas foi atenciosa. O médico ouviu a demanda da pessoa, o médico ouviu o que ela estava querendo dizer, entendeu a queixa dela e conseguiu relacionar isso e colocar ela para um caminho. Eu diria que a telemedicina é a mesma coisa. A telemedicina vai depender qual que é o médico que está te atendendo. Se for um médico que já não tem esses valores no presencial, a consulta via telemedicina também não vai ser muito boa. Se for um médico que tem esses valores e que enxerga o paciente, que enxerga o ser humano para além ali e quer realmente trazer qualidade de vida para ele, vai ser uma ótima consulta. E aí, eu vou abrir um parênteses realmente para puxar a sardinha para a Alicam, porque os médicos que têm à nossa volta, que são parceiros, não simplesmente chegaram e se tornaram parceiros. Nós, internamente, temos essa responsabilidade de oferecer qualidade para o paciente nas diversas questões, seja do próprio óleo, seja do próprio atendimento, seja do atendimento de terceiros que a gente acaba indicando. Uhum. Então, sim, o médico parceiro que chega na gente, ele tem que compactuar dos valores que a associação tem. Então, falando por nós, posso garantir que a telemedicina não é um problema nesse sentido. Desculpa eu vou ser bem direto, mas eu acho que vale explorar. Afinal de contas, você é presidente da Alicam, conhece profundamente o assunto e é uma pessoa muito esclarecida. Porque há muitos anos atrás, aqui em Limeira, existia uma profissão que dava emprego para muita gente. A Companhia União fazia açúcar aqui em Limeira. E muita gente trabalhava para descarregar sacos de açúcar dos caminhões. Chegavam ali para carregar, descarregar e tal. Então, digamos assim, se, por exemplo, hoje em dia houvesse isso, chega uma pessoa fazer uma telemedicina e fala assim: olha, doutor, eu tô com uma dor crônica no ombro aqui, no ombro direito, eu não sei, eu não consigo dormir direito, essa dor tá me incomodando, tá me prejudicando e tal. Aí o médico faz aquela investigação. Se o médico não perguntar o que ele faz, ele vai pedir um monte de exames para ver se existe algum problema na coluna, no ombro, na musculatura e tal, e vai esquecer de perguntar o que o cara faz. O sujeito, se disser que ele carrega saco de 60 quilos de açúcar, fica mais fácil, né?
Com certeza. E a questão da telemedicina, ela tem sim as suas barreiras nesse sentido, de não estar presencialmente com a pessoa, o médico não conseguir tocar, dependendo da especialidade do médico, isso é imprescindível, não é toda especialidade que a telemedicina vai suprir. E tem uma outra questão. O cenário ideal, na verdade, é que a gente tenha profissionais médicos já dentro das próprias cidades, suficientemente para atender a demanda da cidade. Isso é mais difícil no período em que estamos de cannabis medicinal, porque a quantidade de médicos prescrevendo ainda é baixa em relação à demanda da sociedade, né? Principalmente de médicos capacitados em cidades pequenas. Então, a telemedicina ela entra como um fator de democratizar o acesso. Pensa lá, enquanto eu tive clínica, a gente teve atendeu pacientes lá em cidadezinha do interior, do Amazonas ou do Acre, cidadezinha de 2.000 habitantes. Ou até mesmo aqui quando a gente pega em Santa Catarina, cidadezinhas pequenas de 2.000, 3.000 habitantes, onde não tem. É difícil encontrar um neurologista muito bem capacitado, um psiquiatra bem capacitado. Não são todas as Sim. cidades. E às vezes a gente vive numa cidade grande, a gente esquece dessa realidade do Brasil. O Brasil é muito grande. 5.570 cidades. Então, é uma excelente ferramenta para alguém que está nessas cidades pequenas conseguir consultar com um médico bom de uma cidade maior. Isso sim. Mas cidades, e aí eu vou pegar o exemplo de Limeira. Limeira tem a plena capacidade de ter profissionais que vão atender 100% da demanda da população de Limeira presencialmente. Se não for presencialmente, for por telemedicina, mas as duas pessoas estão em Limeira, o médico e o paciente. E nisso fica o recado novamente, puxando profissionais de saúde de Limeira, em especial médicos, entrem, querem saber mais sobre a capacitação, querem ajuda, como eu direciono meu paciente, para onde eu encaminho ele. Incrível, né, Roberto? Uma curiosidade. Muitos médicos começam a estudar, entendem como prescrever, mas depois ficam confusos na hora de direcionar o paciente. Vai para o lugar A, vai para o lugar B ou vai para o lugar C? Porque o mais comum é vai para a farmácia. Só que quando a gente fala de cannabis, ele pode ir para uma importação, ele pode ir para uma associação, e essa falta de informação do médico, às vezes, deixa ele inseguro para prescrever o que ele já está estudando em como prescrever. Então, Interessante. a gente poder chegar e trocar com esses profissionais é uma parte fundamental de garantir esse acesso também. Eu vou te dar um exemplo prático. Eu tenho um amigo que estudou comigo no grupo. Nós temos uma convivência de quase 50 anos, né? E ele é médico, cardiologista hoje, é professor e tal, amigão meu. Inclusive lá atrás nós fundamos o nosso próprio clube do livro e tal. E esses dias eu fui me submeter a uma consulta dele, fiz os exames e tal, graças a Deus estava tudo em ordem. Eu saí do consultório dele, ele me deu algumas caixinhas, entre elas de uma vitamina B12. E ele falou, isso aqui é bom, bacana e tal. E eu saí de lá e é muito curioso, né? Aí o médico abre a porta, pega umas caixinhas ali, dá pra gente e depois dá a receita pra você comprar. Uhum. Vamos tratar diretamente disso, meu caro Renan. A gente sabe que existe muito comércio na, na área não da medicina propriamente, mas dos grandes laboratórios. Eles fazem enormes lobbies e tal, e evidentemente eles atuam Uhum. diretamente com os médicos também. Eu gostaria que você deixasse claro para quem nos acompanha que não é uma fonte de renda para a Lican a indicação e eventual comercialização da cannabis, porque pode ter alguma dúvida, como não é um medicamento barato, mas também não é um medicamento caríssimo, a gente fala assim, Uhum. mas daí o médico vai recomendar porque ele vai ganhar alguma coisa, esse negócio não é muito confiável. Vamos deixar bem claro isso, Renan. Claro, com certeza, é uma questão muito válida, inclusive para os próprios médicos. Falando Tá. diretamente com a classe médica agora, tá? Porque isso é uma realidade do país. Essa situação que você colocou, onde médicos aceitam incentivos financeiros em troca de prescrição, é uma realidade. Não só do Brasil, uma realidade para além do Brasil, é uma questão do próprio setor de saúde, tá? No papel da associação aqui, tudo que a associação faz é revertido em prol dos associados na expansão da associação. Esse é o primeiro ponto. Não existe incentivo financeiro para a prescrição. A partir do momento que um associado entra
Ele faz ali a sua taxa, paga a sua taxa de associação, paga o equivalente ao que seria aquela medicina nos custos de produção. Ele alimenta uma roda em que o acesso a esse medicamento chega a ser 3 vezes mais barato, às vezes, do que um importado, e às vezes até mais vezes em relação à farmácia. Dá para comparar dois aqui. A gente tem fórmula que às vezes sai por um valor X e na farmácia vai sair por 1.200, enquanto nas associações, até como um todo, não exclusivamente na Lican, vai sair por R$ 300. R$ 300 não é barato, só que está muito longe de ser 1.200, que é o que tem na farmácia. Então, isso precisa ser levado em consideração. E falando novamente com a classe médica, e aí, em especial, dentro do segmento da cannabis medicinal, é um desfavor, na verdade, né? Inclusive, a minha monografia da universidade vai nessa direção. É uma questão que eu pesquiso, a gente chama de custo de transação. Que, como médico, enquanto um agente que determina para onde o paciente deve seguir, o quanto ele vai gastar, inclusive, ele pode sofrer uma questão que a gente chama de assimetria de informação ou oportunismo. Assimetria de informação, às vezes, é porque ele não tem toda a informação e ele vai mandar a pessoa para um caminho A, enquanto o caminho B era 3 vezes mais barato e melhor. Mas não é de propósito, é porque ele não tem essa informação. Então é impossível ele direcionar a pessoa para o caminho B. Por isso, aquela troca de informação com os médicos é muito importante. Até aí, tudo bem. A questão B é justamente o que você trouxe, que é o oportunismo. O oportunismo é: eu não vou colocar em primeiro lugar a necessidade desse paciente. Eu tenho outras variáveis, entre elas o incentivo financeiro. Às vezes nem é financeiro, às vezes é viagem. Não, é viagem para fora, é viagem para congresso, é viagem igual a gente tem visto aí na classe jurídica também do país, infelizmente, né? Incentivos financeiros que vão deixar nebulosa o que era para ser muito clara, que é a busca pela qualidade de vida do paciente. Então, isso acontece menos dentro da cannabis medicinal, isso acontece menos ainda quando a gente fala de associações. Normalmente, vamos falar de uma pessoa comum, né? Ela vai fazer os seus exames de rotina e tal. Normalmente, acho que o primeiro profissional que a gente procura é o cardiologista, né? Porque o coração realmente é a nossa máquina, né? A gente tem que ter lá em ordem permanentemente. Aí depois, existem outros profissionais, por exemplo, um otorrino, um ortopedista, né? Neurologista, não são... Falo, sei lá, tô chutando aqui, né? São aqueles que você só procura, talvez, em caso de alguma patologia que possa indicar aquele profissional. Você tem em mente quais seriam os profissionais da área médica que são mais procurados para efeito de prescrição da cannabis medicinal? Com certeza. E eu vou te dar duas respostas. Tá. Tem os que mais prescrevem e tem os que mais são procurados. São duas coisas diferentes. Os que mais prescrevem são os que têm maior quantidade e é justamente o médico que geralmente as pessoas passam pela primeira vez. Que nem vou falar do cardiologista, eu vou falar do próprio clínico geral. Sim. Clínica médica. Às vezes aquele médico não tem nenhuma especialidade específica, ele faz encaminhamentos, mas ele hoje é o profissional que mais prescreve cannabis, justamente pela maior quantidade de pessoas, maior quantidade de profissionais ativos, e porque as pessoas que têm buscado hoje o tratamento, lembra que eu falei insônia e ansiedade? São patologias, são sintomas, às vezes, transversais que a clínica médica consegue dar conta. O clínico geral consegue dar conta, principalmente se ele tem as ferramentas para dar conta. Ele não precisa mandar uma pessoa encaminhamento para um tarja preta ou para um remédio extremamente controlado, com diversos efeitos, se ele domina a ferramenta da cannabis medicinal e outra. Se ele entende que aquela pessoa também tem um perfil para esse tratamento, né? E aí eu não digo nem só um perfil de recomendação, mas um perfil financeiro. Sim. Porque muitos médicos deixam de prescrever porque ainda é caro. E aí, novamente, entra o papel da associação em estabelecer essas parcerias e levar para outras instituições e atender de forma 100% gratuita. Quando não é 100%, é 80% de desconto, 70%, 90%. A gente fala que a gente não deixa ninguém sem atendimento. A gente vai dar um jeito.
inclusive com parcerias médicas para atendimento gratuito eventualmente. A gente estuda caso a caso, família a família, mas quem realmente precisa, a gente sempre vai dar um jeito. E é a nossa, claro que à medida que a coisa aumenta, a gente é o nosso trabalho fazer isso dar conta, mas está ali. Agora, o outro lado é quem mais prescreve por especialidade, né? Aí são, de fato, neurologia e psiquiatria. Para Tá. distúrbio neurológico, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, esclerose e outras condições neurológicas, assim, os ganhos que a gente vê são é uma história, assim, a gente precisa conhecer. E aí, se tiver oportunidade em outros episódios, eu trago pacientes, eu trago médicos para compartilharem dessas histórias, seja pessoais ou seja de pacientes, porque é onde a gente vê o maior ganho entre uma pessoa que estava com uma qualidade de vida muito baixa e passa a ter, de fato, qualidade de vida, sabe? É muito notório isso. E na psiquiatria, até dentro da própria neurologia, quando a gente fala de crianças, e especialmente as que têm transtorno do espectro autista. São inúmeras as histórias de mães, em especial, porque é onde acaba ficando sobrecarregado a atenção e o cuidado do filho. Os pais estão ali, mas em sua maioria esmagadora fica na responsabilidade da mãe, que às vezes não consegue trabalhar, porque tem que ficar cuidando do seu Sim, filho. sim. Aí o autismo é um espectro, né? Se a gente tem nível de suporte 1, 2 e 3, e aí uma classificação grande, onde nesses casos mais graves, crianças pararem de convulsionar, pararem de se autoagredir, terem uma estimulação de um convívio social, é uma coisa, novamente, não mexe só com a criança, mexe com a família inteira. Muda a relação daquela família, muda aquela relação de peso do cuidado, do trabalho de cuidado. Então, neurologia e psiquiatria vão despontar nesse sentido. Eu aposto muito, e eu bato nisso até o final, que tem duas especialidades que deveriam urgentemente estudar cannabis medicinal mais, que é a geriatria, porque, de forma geral, a cannabis medicinal ela é melhor para a população idosa, de forma geral, e depois a gente pode entrar no porquê disso, e a parte oncológica, que lá fora já é passionado, lá fora a gente já tem a classe médica, principalmente nos Estados Unidos e Canadá, adotando isso como um protocolo mesmo para as pessoas que estão em quimioterapia ou radioterapia, e aqui ainda a nossa classe médica oncológica ela é muito receosa, ela é muito focada em duplo cego, padrão ouro, tipo de pesquisa, e está faltando essa conexão com médicos de fora, sabe? Tá, mas deixa eu te falar, vai. Vamos falar um pouquinho de terceira idade. É uma coisa que a gente vê muito no Instagram, né? Aquelas postagens. Né, "Ah, agora você é livre, você tem mais de 60 anos, faça suas escolhas. Não é bem assim. Não é bem assim. A gente tem que fazer as escolhas, uma, de acordo com aquilo que a gente gosta, outra, de acordo com as possibilidades. Você sabe que eu participei muitos anos do Rotary Club aqui em Limeira, do Rotary Club de Uhum. Limeira Norte. E, enfim, tinha um médico lá, muito amigo meu, aliás, amigo meu até hoje. Eu acho importante você tocar nessa questão do preço, porque esse médico uma vez me confidenciou depois de um jantar do Rotary o seguinte, ele falou, olha, você sabe que o que mais tem frustrado os médicos hoje em dia? Eu falei, o que é? Ele falou, a gente faz a prescrição e a gente sabe que a pessoa não vai comprar. Então, o doente ele não cura, ele não sara, porque ele não vai comprar por falta de recurso financeiro. E isso que você colocou é uma das bandeiras da associação, é prestar, né, Renan, esse tipo de auxílio, de acolhimento dentro das possibilidades. Isso é muito importante a gente ressaltar, viu, Renan? E aí acho que você toca num ponto que mais me pega enquanto economista, tá, Alberto? Porque eu sou adepto de uma economia circular e social. E a cannabis tem um potencial de não só trazer qualidade de vida e transformar a vida das pessoas, mas a gente tem um potencial de acesso no país hoje. O que eu estou querendo dizer com isso, tá? A política pública ela pode ser feita de duas maneiras. Ela pode ser feita de cima para baixo ou de baixo para cima. Ou a gente parte da federação, estados e depois chega em municípios, ou a gente sobe de municípios, estado e federação. E aí, para ser mais claro no que eu estou querendo dizer, só em judicialização de cannabis medicinal, eu nem estou falando do restante, só de cannabis, a gente já está perto dos 350 milhões de reais gastos pelo Estado brasileiro.
Isso é um ônus, assim, gigantesco que poderia estar sendo investido em outras áreas. Por quê? De fato, acesso à saúde é um direito do brasileiro, o brasileiro procura um advogado e entra, seja no município, no estado ou na federação, requerendo esse direito quando ele consegue comprovar que ele não tem essa capacidade. Por um outro lado, você tem o ainda de cima para baixo as indústrias como um todo, que é normal em qualquer mercado, uma empresa vai desenvolver um medicamento, vai colocar na gôndola da farmácia e aquilo ali tem que rodar nos modos do que roda uma empresa entre lucro, lucro e prejuízo e eficiência daquela empresa. Perfeito. A cannabis, quando a gente traz o advento das associações, e esse é o futuro que eu vejo e é onde está a minha tese, parte do porquê a Lican existe, parte do que o movimento para Limeira está acontecendo e vai acontecer para diversas outras cidades. As cidades têm potencial de serem autônomas nesse tratamento e oferecer esse tratamento para os seus conterrâneos. Vou dar dois exemplos. A própria cidade de Limeira, e se eu pegar uma cidade menor aqui em Santa Catarina, eu vou pegar Anitápolis, que é uma cidade de 4 mil, 6 mil habitantes. Seja uma cidade de 4 mil, seja uma cidade de 20 mil, seja uma cidade de 50, ou de 100, ou de 200, essas cidades, quando tem uma associação dentro, e essa associação é livre para fazer parceria com a Secretaria de Saúde, com outras instituições, ela dá conta de atender na totalidade a demanda da cidade. Então, sendo uma organização sem fins lucrativos, sendo uma associação voltada com esse caráter de fato promover saúde, existe uma oportunidade hoje, do ponto de vista de política pública, imensa, e tem que ser pelo municipal, e não do estadual e federal, de realmente trazer isso quanto comunidade para cada cidade. Eu vejo isso acontecendo, a Anvisa está sinalizando nesse sentido, quando ela regulamenta agora linhas e regras para as associações cultivarem, extraírem e produzirem. E o que a Anvisa não quer são associações que virem empresas ou indústrias que atuem de larga escala. Ela não quer uma associação de Florianópolis que fique atendendo pacientes no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, no estado do Paraná, no Rio Grande do Sul. O atendimento e a produção, ela tem que ser cada vez mais municipalizada. E é isso que eu acredito. Mas aí estamos entrando numa Aí área... é cidade a cidade. Aí é governo, cidade a cidade. E articulação política. E articulação política que não tem como fugir disso. Qualquer mudança vai passar por articulação política. Não, e a cabeça do político é assim, né? Ele dá preferência para tudo que se reverte em voto, né? Não é necessariamente o bem-estar da população, acesso, tal, a medicina, isso aí é muito comum. Mas vou te falar, viu, Roberto? A gente tem visto várias leis estaduais e agora várias leis municipais, porque é sim, para o político, uma pauta cara. Porque, novamente, né, não é uma questão mais de ideologia. A gente tem diversos políticos de direita aprovando leis de cannabis medicinal nos municípios, diversos. É uma pauta de saúde e o capital político importa, que nem tu falou, né? A gente não tá falando de capital financeiro para o político, é capital político mesmo. O que ele está aprovando, como ele está cuidando da cidade, como ele está de fato cuidando das pessoas, ou permitindo com que seja feito, né? E isso hoje é uma moeda política grande dentro da cannabis medicinal. Vamos ver o que eu vou encontrar em Limeira aí. Mas tô curioso para saber o que eu vou encontrar em Limeira, mas de verdade, assim, pela convicção que eu tenho, pelo bem que a gente faz, e a pauta é uma só, e eu acho que a gente vai encontrar bastante pessoa para colaborar dentro dessa pauta. Não, mas depende do aspecto. Você falou muito bem. Se você pega um coronel lá do Nordeste, por exemplo, se ele for convencido que ele pode, através de uma associação da luta pela cannabis medicinal, que ele pode favorecer um extrato considerável da população, é óbvio que ele vai abraçar essa ideia. A questão é você pegar pessoas de mentes mais abertas, né? Porque existe, como nós falamos, aí a desinformação, o preconceito. E esse é o nosso papel aqui. O papel do Farol Nacional exatamente é esse. É desmistificar isso. Por falar em desmistificar, vamos voltar à área médica. Você acha que os médicos estão... Nós já falamos brevemente sobre isso, estão um pouco distantes disso. Uma das lutas da Lican é também fazer esse chamamento da classe médica para que lutem com a Lican? Com certeza. Não só
Não só o chamamento, mas a própria formação. Colocar ele em contato com outros médicos que já prescrevem há anos e podem trazer casos e compartilhar casos, se aprofundar e aprimorar a própria prática clínica médica. Isso num sentido. Vamos passar por alguns dados rapidamente. No Brasil hoje, cerca de 630, 640 mil médicos, com expectativa de chegar ali em 2030 a 900, 1 milhão de médicos, que já é um problema aí que já está sendo discutido nesse sentido. Mas são 635 mil médicos que já prescreveram cannabis pelo menos alguma vez. A gente vai falar ali cerca de 10%, entre 55 e 65 mil médicos nesse ponto. E que prescrevem cannabis regularmente. Quase que diariamente a gente vai cair ali para 2%. A gente vai falar entre 10 e 15 mil médicos no Brasil. E por isso a telemedicina é tão requisitada, tá? E aí quando eu vou para um outro lado, 60% desses médicos estão no Sudeste, outros 30%, 25% vai estar ali na região Centro-Oeste e Nordeste, e muito pouco na região Norte. Se eu não me engano, não chega a 3% na região Norte, tá? Então, carece. Apesar de a gente hoje ser fácil entrar no Google e conseguir um tratamento, através de nós aqui, entra na Lican, quando a gente dá um passo atrás e olha o tamanho do Brasil, a necessidade do Brasil ainda é muito pouco. Então, sim, o papel da Lican não é só para com os pacientes, é para com os médicos, ajudar na formação, ajudar na troca de informação e na orientação para que ele possa orientar melhor os seus próprios pacientes, com certeza. Renan, semelhantemente ao trabalho da Lican, várias associações se desenvolvem em todo o Brasil. Como é que a Lican se posiciona diante desse mercado de associações? É uma boa pergunta. Hoje a gente está falando de mais ou menos 350 associações no Brasil e esse número vem crescendo todos os dias. Bastante. E vem crescendo todos os dias. Praticamente vem surgindo associações nas cidades, aquilo que a gente falou agora há pouco. Tá. E é importante. São 5.570 cidades. O sonho é ter 5.570 associações, pelo menos. Claro. É justo, e aí sim a gente leva transformação. Mas a Lican vai se posicionar de uma forma muito clara, até porque todos nós, eu e os outros diretores, têm experiência já do terceiro setor, de ter passado por outras associações, de ver o que funciona e o que não funciona, o que a gente entende que são os nossos valores e lutar por eles fielmente. A gente fala muito aqui que a Lican, ela não é sobre o Renan, ela não é sobre a Mari, sobre o Thiago, sobre a Kate, que são outros diretores. A associação é sobre os associados. A gente está aqui para construir um pilar institucional, de fato uma instituição que sobreviva ao tempo além de nós. Porque vai chegar uma hora que eu não vou ser presidente, outra pessoa vai assumir, mas os valores da associação eles têm que se manter, e é por isso que a gente luta hoje. Tá? Um outro ponto importante é o que mais a associação faz além de atuar dentro da parte de cannabis medicinal, né? E que é onde as associações vêm tentando cada vez mais abraçar a comunidade. Tem associações que vão ter clínica médica gratuita à sociedade, porque ela consegue financeiramente bancar isso e instala. A gente tem cidades no Rio de Janeiro, assim, tem Ribeirão Pires aí em São Paulo, dentro do ABC Paulista ali, um grande amigo meu, Dr. Laerte, que lutou para instaurar isso dentro da cidade e conseguiu, junto com uma classe política de lá, colocar um centro de acolhimento público dentro da cidade, em parceria com uma outra associação, que é a Flor da Vida ali de Franca. Então tem essas iniciativas. A Lican, em específico, ela luta e tem como bandeira integrar cannabis medicinal, mas olhar também para a parte de alimentos orgânicos, no sentido de todo o cultivo da Lican estar associado dentro de uma estratégia da Embrapa, que é o sisteminha, e a gente conseguir ter não só o cultivo de cannabis, mas ter o cultivo de alimentos para serem doados para a sociedade. Então, seja de horta, seja de pomar, seja de carne de frango, ovos, a gente entende que isso está extremamente relacionado, faz parte da saúde e atua também com outras instituições fazendo essas doações. Esse é o nosso objetivo. Renan, vamos falar antes do desfecho desse nosso podcast, falar das medidas regulatórias, né? A gente sabe dos avanços, mas tem muita coisa a ser feita. O que na sua opinião, deve ser priorizado pelas associações em termos de regulamentação?
Perfeito. As associações têm um lobby do bom sentido, né? Uma representação em Brasília muito forte nos últimos anos, tanto que só conseguiram essa regulamentação que a Anvisa aprovou agora no início do ano, RDC 1014, ela só conseguiu sair justamente porque a sociedade civil se juntou e falou: olha, se a gente não for lá, se a gente não pressionar, a gente vai ser engolido. As associações que começaram tudo isso, elas vão deixar de existir, principalmente pelo início de mães e pais que começaram isso para os seus filhos, esse movimento de associações. Tá? Então a gente tem essa regulamentação que veio depois de 10 anos agora por parte da Anvisa, onde ela falou, olha, associações vão poder existir, deu 4 regras básicas, mas falou que em agosto desse ano é para sair um edital de chamamento para cadastro das associações, onde a Anvisa vai acompanhar essas associações por 5 anos. E aí, as associações não têm um padrão. O que é o objetivo da Anvisa? É estar lado a lado com as associações que forem chamadas para dentro desse edital, colher as boas práticas, o que funciona aqui, o que funciona lá, o que funciona numa região, o que não funciona em outra, para a partir dessa coleta de dados conseguir desenhar uma regulamentação que realmente abranja da melhor forma todas as associações e cria uma regra geral para as associações. Isso não existe por enquanto. Tem o seu lado ruim e tem o seu lado bom. O lado bom é que tem muita margem para se criar, tem muita margem para explorar. É diferente de quando uma regulamentação ela é muito fechada, muito justa, né? O lado ruim é a própria insegurança jurídica no sentido de, enquanto não há regulamentação, não significa que regulado está. Significa que pode sofrer repressão policial, pode sofrer repressão política, e aí a gente sempre vai ter que acabar ficando recorrendo ao judiciário como ferramenta de proteção, principalmente. Então, as associações como um todo, primeiro momento, vão entrar com habeas corpus, talvez com uma ação civil pública. Isso vai tender a diminuir agora com a própria regulamentação da Anvisa, né? Então, eu acho que esse é o papel, acima de qualquer coisa, a associação que entra é entender que não é um trabalho leviano. Não dá para abrir uma associação hoje, não dá para ficar à frente de uma associação hoje se os valores dessa associação não forem, de fato, converter em qualidade de vida para a sociedade. Se tiver um outro valor, eu quero enriquecer, eu quero isso, eu quero aquilo, abre uma empresa. Abre uma empresa, está tudo certo. Mas é prejudicial para o movimento associativista hoje esse disfarce de valores entre associações. São pouquíssimas, a maior parte está ali fazendo realmente um trabalho sério, mas eu deixaria essa mensagem, sabe? E aí eu estou falando como uma associação nova, tá, Roberto? Eu não faço parte desse quadro de associações que começaram lá com o mato alto, cortando todo esse mato alto, há 10 anos atrás, que são as maiores do país. Mas eu respeito muito essa luta e eu acho que todo mundo que entra agora tem que respeitar isso. Bacana, bacana. Poxa, como é bom bater papo com você. Fica muito esclarecido e a gente aprende mais, né? Porque isso que é importante, né? O conhecimento leva a gente melhorar na tomada de decisões, né? Às vezes a minha esposa fala pra mim, mas você não ouve mais música, você só ouve notícia, né? O dia inteiro é rádio, é telejornal, não sei o quê. Eu falo, mas eu gosto de me abastecer com notícias porque as minhas tomadas de decisões dependem. Por exemplo, você, do ponto de vista da economia, você está vendo a bagunça no cenário global agora por conta da guerra. E aí os economistas, às vezes, têm que fazer uma indicação para alguém que pede, eles também têm que estar antenados naquilo que está acontecendo no mundo, no Brasil, né? Nós estamos vivendo uma época aí de feiras agrícolas, por exemplo, né? Preço de adubos, insumos, tudo isso deve ser alterado e isso reflete no bolso de todos nós, consumidores, né? E os economistas estão aí para fazer as contas, né, Ana? Com certeza, com certeza. Enfrentar a restrição orçamentária, que a gente chama, né? Tem dinheiro, mas não tem dinheiro para tudo. Então eu tenho que escolher onde eu vou botar o meu dinheiro. E aí eu escolher onde eu vou colocar o meu dinheiro vem a partir das informações que eu tenho, igual tu colocou. E aí se eu tenho que um caminho custa 300 e um outro caminho custa 1.200, é fácil de tomar uma decisão esclarecida a respeito do seu dinheiro, sabe? Dar valor ao seu dinheiro, e isso só vai vir através da informação de fato, não tem outra forma. E tem a responsabilidade individual de buscar essa informação para não ficar alheio às sugestões de qualquer outra pessoa sem
trazer para nós mesmos a responsabilidade das nossas decisões. Eu acredito muito nisso também. Então, não é fácil, não é todo mundo que faz esse exercício, mas é uma coisa que tem que ser todo dia praticada. É melhor a vida em todos os sentidos. E eu volto no exemplo que eu falei no podcast anterior, né? Tá em moda hoje, o tal do magnésio, né? Você não vai tomar o magnésio, você vai dormir melhor no outro dia, né? Na outra semana, né? É um suplemento, né? E aí a cannabis não é exatamente um suplemento, mas faz parte de um tratamento de médio e longo prazo. Isso é importante a gente deixar muito claro também, e vai depender dos resultados, ajuste de dosagem, tudo isso que a gente tem conversado por aqui. Bom, para a gente encerrar, meu amigo, se você tivesse que definir qual o momento da utilização da cannabis medicinal aqui no Brasil? A gente está vivendo aqui hoje o início da curva de adoção das pessoas. Para fazer de uma forma mais clara, assim, eu diria que é um momento de ouro, entre aspas, porque é o início da história. A gente está vendo a história sendo escrita nessa mudança de um estado de proibição total, até da negação do ponto de vista medicinal, a adoção do ponto de vista medicinal e isso adentrando na população. A gente está vivendo exatamente esse momento. Para deixar isso muito claro, é só a gente lembrar ali. Eu falei no episódio anterior de 870 mil pessoas utilizando cannabis no Brasil hoje. Nos Estados Unidos isso está beirando ali, se eu não me engano, salvo engano, 8 milhões de pessoas. E quando a gente volta para o Brasil, esses números de 800 mil pessoas, ele vem sendo construído principalmente nos últimos 5 anos. Então, em 2024 eram 600 mil pessoas, teve um aumento de 20% a 30% de um ano para o outro. E aí quando a gente olha para frente, naquilo que a gente também comentou no episódio anterior, qual que é o potencial? Dentro da classe das doenças mais graves, a gente está falando em 3 milhões, quase 4 milhões de pessoas. Dentre as transversais, os sintomas de insônia, ansiedade, dor crônica, burnout, a gente vai lá para 60, 70 milhões de pessoas. Então, é um momento de história, é um momento muito bom de estar fazendo parte disso. Eu diria para os pacientes, para quem está à frente da associação, os diretores e movimentando a sociedade nesse sentido, mas principalmente para a classe médica. Principalmente para a classe médica que está num momento de não perder o timing, porque à medida que a população sabe, conhece e quer, ela vai no médico e vai perguntar. Se o médico não souber, Também. ou se ele sair pela tangente, ou ele vai indicar alguém que sabe, ou essa pessoa simplesmente vai procurar um médico que saiba. Então, tá na hora ali, e é um desafio para os médicos, viu, Roberto? Porque eles não tiveram isso na faculdade. Isso está sendo inserido na grade das faculdades agora, porque é recente, a descoberta é recente. Então, todo mundo que já é formado tem que correr atrás de especialização, porque não teve essa base na faculdade. Mas a base está aí. Desculpa, Sim. Renan, mas aí volta aquilo que a gente já falou, né? Quando o médico também não perceber que, enquanto ele não perceber os benefícios que ele pode dar para o paciente dele, mas que não vai ter necessariamente os benefícios que ele recebe das grandes farmacêuticas, das grandes indústrias, ele tem que fazer essa ponderação com justiça interior também, né? Com certeza. E não vão ser todos. A gente nem tem essa expectativa, é ilusório, é utópico achar que quem já está desse lado, esse lado da força ruim aí, que está se desviando por interesse financeiro, vai colocar a mão na consciência e vai... Não temos zero expectativa em relação a isso. A expectativa é de quem não é dessa forma, mas não conhece. E aí sim, de fato, levar o conhecimento para esse médico que já está favorável e já está ali pela própria cadeira dele, pelo juramento que ele fez quando ele concluiu o curso de medicina dele, sabe? Exatamente. Então, não, o restante ali é muito... Não adianta querer brigar, dar murro em ponta de faca. Não, a gente tem que ir por quem já está por nós. Eu costumo dizer do alto da minha existência que é o seguinte: a gente não vai vencer o sistema nunca. Entenda o sistema como você bem quiser. Mas dar murro em ponta de faca também, como você falou, é uma bobagem, né? Quer dizer, o sistema está aí, você tem que conviver com ele, minimizar as dores, mas vencer a gente não vence. Falei aqui com o Renan Justino, presidente da Alicam, Associação de Luta, Liberdade e Inclusão da Cannabis medicinal.
Renan, estamos preparando mais 2 podcasts, mas por enquanto nós fechamos o episódio número 3 e nós vamos fazer mais podcasts porque é um assunto inesgotável e importantíssimo. Amigo, muitíssimo obrigado. E eu quero que na próxima oportunidade você já traga novidades sobre a Alicam aqui em Limeira, hein? Vamos ver. Com certeza. Eu agradeço mais uma vez o espaço, Roberto. Sempre muito bom trocar contigo. Eu também aprendo muito, as suas perguntas são sempre muito boas, no sentido de fazer a gente buscar essas informações. Para a audiência também, eu imagino que deva ser fantástico. Espero poder estar colaborando com essas informações e, com certeza, a expectativa é trazer logo em breve já iniciativas dentro da cidade de Limeira, que carece e é uma população que precisa muito. A gente está falando aí mais de 200 mil habitantes, então tá na hora, né? Tá certo. Muitíssimo obrigado, amigo. Até a próxima. E assim colocamos um ponto final aqui Abraço. no nosso Farol Nacional, falando com o Renan Justino. Obrigado, Renan. Até a próxima oportunidade. E o Farol segue com a sua programação normal. Até a próxima.